Então, muito boa tarde aos professores e professoras que aqui estão, aos delegados, aos convidados, mas particularmente por intermédio dos dirigentes, delegados sindicais que aqui estão, em representação da delegação da CGTP, que para além de mim também é constituída pela Graciete Cruz, queremos, em nome da nossa central, saudar-vos a todos e de uma forma especial às professoras e aos professores deste país que vocês representam e que tão bem têm estado ao longo dos últimos anos. Dizer-vos também que este congresso, e tivemos a oportunidade de o seguir atentamente, constituiu um momento alto de um trabalho, de uma intervenção, de um caminho que vocês têm percorrido ao longo dos anos e que nestes 2 dias estiveram aqui a refletir para agir, considerando que já deram avanços significativos no que respeita às reivindicações que defendiam, mas que também têm a consciência que o caminho se faz caminhando e só com unidade, coesão, determinação e também muita confiança no futuro é possível concretizar aquilo que até agora não foi concretizado. Creio que todos nós sabemos e verificamos que o problema que neste momento continuamos a ter no país, e particularmente com os trabalhadores da administração pública e de forma especial com os professores, não é um problema de dinheiro, é um problema de vontade política. Ou seja, nós depois de uma troika e do governo anterior, que privilegiou políticas para colocar os banqueiros e os berardos deste país a viverem acima das suas possibilidades, ao mesmo tempo que punha os trabalhadores a viver abaixo das suas necessidades, temos agora um governo que continua a financiar o setor privado, financeiro, o tal que enquanto teve lucros nunca deixou de distribuir os dividendos pelos acionistas, mas quando começou a ter prejuízos, entregou a fatura a todos nós, contribuintes, para pagarem e serem o Orçamento de Estado a suportar esta situação. O dinheiro que não há para os professores continua a haver para os bancos. E esta é a situação que se tem que alterar e provar que este não pode ser o caminho de quem diz e assume que é um governo de esquerda. Mas, caros camaradas, a questão também tem de ser tratada de uma outra forma. Quando se fala hoje na necessidade de se responder às reivindicações dos professores, da necessidade de se apostar e de se investir na melhoria da escola pública e também dos serviços públicos, lá vem a desculpa do costume. É um grande encargo porque é uma despesa fixa. Mas será que os mesmos que defendem melhores serviços públicos não sabem que essa melhoria dos serviços públicos só pode ser concretizada com bons profissionais, altamente qualificados, competentes, disponíveis e, acima de tudo, empenhados em dar a resposta às necessidades do país e, neste contexto, em relação também aos próprios alunos? Creio, camaradas, que vocês têm razões acrescidas para pensar que estão no caminho certo. Vocês, ao longo dos anos, sempre cumpriram com os vossos deveres. Por isso mesmo, têm razões acrescidas do ponto de vista moral para exigir que este governo respeite os vossos direitos. Que já não é só uma questão de salários nem de carreiras, é uma questão de dignidade. E a nossa dignidade, com a nossa dignidade, ninguém pode brincar. Com a nossa dignidade, ninguém a pode pôr em causa, seja que governo for, seja de que orientação for. Por isso, caros camaradas, amigos e amigas, professores e professoras deste país, queremos também transmitir-vos que para o movimento sindical e para a CGTP Intersindical Nacional nunca tivemos dúvidas da importância do afastamento do outro governo, da importância do afastamento da troika, pelo menos presencial, e da necessidade de se encontrar soluções e alternativas para o nosso país. Por isso, tivemos o cuidado de dizer, em novembro de 2015, no dia em que caiu o governo do PSD-CDS, que para a CGTP havia 2 pressupostos que o novo governo tinha que ter em consideração. Em primeiro lugar, a disponibilidade do movimento sindical, da CGTP e hoje, aliás, ontem, como foi confirmado pelo Mário Nogueira da FEMPROF, de que tínhamos a consciência que num ano não se podia recuperar aquilo que se tinha perdido ou tinha sido destruído em 5, 6 ou 7 anos. E que por isso mesmo nós tínhamos um princípio, o princípio de utilizar o provérbio:
que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Ou seja, disponibilidade de quem está no movimento sindical para identificar os problemas, apresentar as reivindicações e encontrar soluções atempadas no tempo com o Governo. Mas também tivemos a oportunidade de alertar, utilizando também um outro provérbio popular, que as reivindicações dos trabalhadores, e nomeadamente da administração pública, bem como dos professores, não podiam ser a nova relíquia daquilo que tinha a ver com as obras de Santa Engrácia. As tais começaram há centenas de anos e aqui alguns ainda dizem que não foram concluídas. Dissemos-lo com a consciência de que era a altura de o fazer para que as reivindicações dos trabalhadores não fossem consideradas no quadro político mais geral como algo de menor importância para o desenvolvimento do país. E é isso mesmo que hoje está lamentavelmente a confirmar. O trabalho continua a ser o parente pobre da política deste Governo. O Governo continua a ter grande disponibilidade para ouvir tudo e todos, mas continua a ter uma grande insensibilidade para ouvir as reivindicações dos professores, dos trabalhadores da administração pública, dos trabalhadores do setor privado e encontrar com os seus sindicatos representativos alternativas e saídas para resolver estas situações. E neste sentido, se dúvidas subsistissem, a vossa luta confirma isso mesmo. Vocês não foram para a luta porque quiseram. Vocês foram para a luta porque foram empurrados. Vocês não foram para a luta porque se recusaram a negociar. Não. Vocês foram para a luta porque um governo que assinou convosco um compromisso esse que foi assumido na Assembleia da República, acabou por não concretizar por falta de vontade política e aquilo que ontem era a palavra dada foi aquilo que não foi depois a palavra honrada. E por isso mesmo, nós dizemos que sim, esta é a hora de continuar a reivindicar. Com a consciência que nós não queremos voltar aos tempos antigos, mas também com a convicção que no dia em que o movimento sindical deixar de ser reivindicativo, não só não está a corresponder àquilo que são as legítimas aspirações dos trabalhadores, e neste caso concreto dos professores, como se tornaria cúmplice de políticas que, dizendo que fazem uma coisa, acabam por fazer o seu contrário. Sim, uma das formas de darmos mais força a uma política de esquerda, ou criarmos condições para termos uma política de esquerda em Portugal, é termos sindicatos mais reivindicativos, mais proponentes, maior intervenção cívica dos trabalhadores e dos professores, com propostas, com análise, com discussão, com reflexão e, acima de tudo, com disponibilidade para resolver os problemas. Quem tem medo de dialogar, quem tem medo de negociar, quem tem medo de ouvir propostas ou ideias diferentes, nós não temos. O vosso Congresso foi a prova evidente disso. Estiveram aqui a discutir durante 2 dias, ouviram-se uns aos outros, com respeito, com consideração, opiniões diferentes aqui ou acolá, mas uma coisa vos uniu, a unidade, a convergência em relação ao grande objetivo que tem e que vos traz aqui, que é defender os interesses dos professores e já agora também, defendendo os interesses dos professores, estão a defender a escola pública, estão a defender a educação em Portugal, estão a defender o futuro do país. E sendo assim, ainda hoje, numa entrevista, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que se perspectiva no programa eleitoral que vai apresentar para as próximas eleições a abertura para que o Governo de então possa negociar diretamente a contratualização de profissionais altamente qualificados. Sim, é necessário termos mais profissionais qualificados. É necessário romper com a política de esvaziamento da capacidade de intervenção da administração pública. Mas já agora, porque este é o momento de o dizer, antes de vir ou de contratarem profissionais altamente qualificados, olhem para dentro, olhem para vocês, respeitem os professores, respeitem os técnicos altamente qualificados que hoje têm ao vosso serviço. E, ao dizê-lo, também estamos a transmitir, e desde já com a antecedência devida, que esta questão de contratar diretamente pessoas exteriores à administração pública precisa de ser considerada e já agora tratada adequadamente. Nós não estamos a falar de uma empresa privada ou de uma entidade privada que pode contratar quem muito bem entender. Nós estamos a falar de um Estado
que tem um governo, que tem regras para a contratação pública e que tem que respeitar as regras da contratação pública. Mas temos um governo que tem que respeitar o princípio do direito de negociação e não pode esquecer que só quem representa os profissionais da administração pública são os sindicatos e mais ninguém. Sendo assim, é fundamental que também daqui para a frente se tenha em consideração que não basta dizer que se está disponível para atualizar, não se sabe bem como, os salários nos próximos tempos. O que importa é acabar nos tempos de hoje com este escândalo, que é um escândalo que é inaceitável, de termos mais de 600 mil trabalhadores da administração pública, e nomeadamente os professores, há 10 anos, sem qualquer atualização salarial. Isto não é cumprir com o princípio do respeito por quem trabalha e já agora valorizar os profissionais. Neste sentido, caros amigos e caras amigas, nós temos que ser cada vez mais unidos, mas simultaneamente articular a nossa intervenção com o setor privado. Se os trabalhadores e os profissionais da administração pública, nomeadamente os professores e as professoras, têm problemas, também no setor privado esses problemas continuam a manter-se. A proposta de lei que o Governo apresentou na Assembleia da República de revisão do Código de Trabalho, ao invés daquilo que várias vezes foi prometido e não foi cumprido, ou seja, que era necessário acabar com o modelo de baixos salários e trabalho precário, pois aquela legislação que resultou de um acordo de concertação social, com o qual naturalmente a CGTP não se associou, é um acordo que, transposto para uma proposta de lei, não só fomenta a precariedade, como desregula os horários de trabalho, põe em causa a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, reduz os rendimentos dos trabalhadores e, simultaneamente, acaba por atacar a contratação coletiva, tentando substituí-la pela relação individual de trabalho. É por isso mesmo que nós, Comissão Executiva da CGTP, convocou um Conselho Nacional extraordinário para a próxima segunda-feira, onde todos, sem exceção, vamos discutir a situação na administração pública, nos professores, mas também no setor privado e decidir ali as formas de luta a adotar na primeira quinzena de julho. Porque aquela proposta de legislação, caros amigos e amigas, é antilaboral e antissocial. E independentemente de ter sido apresentada pelo Governo do Partido Socialista, também aqui queremos reafirmar que não há políticas de esquerda com um Governo que apresenta políticas laborais de direita. É esta política que tem que ser condenada, é com esta política que nós temos que fazer a ruptura. Termino com duas mensagens. A primeira é que este Congresso, que valorizamos muito, é também já um Congresso que contribui para a preparação do 14º Congresso da CGTP Intersindical Nacional, que vai ter lugar em fevereiro do próximo ano. Mas não só. O rejuvenescimento, a renovação que aqui se verificou e também a disponibilidade e militância aqui transmitida durante estes 2 dias do Congresso, fazem-nos crer que vamos continuar a contar convosco com a mesma força, a mesma esperança e a mesma confiança, não só para aprofundar a luta para defender os direitos e melhorar as condições de trabalho e de vida dos professores, mas também para dar um novo impulso à luta mais geral e também à resposta aos problemas dos trabalhadores a nível nacional. E, com a aproximação das eleições, a CGTP Intersindical Nacional irá apresentar um conjunto de propostas a todos os partidos políticos, sem exceção. E também, com base nessas propostas, que oportunamente discutiremos e assumiremos, iremos discutir com esses partidos e saber concretamente o que é que cada um pensa e o que é que cada um se compromete. Por uma razão muito simples. É preciso que os professores e as professoras, é preciso que os trabalhadores da administração pública, do setor empresarial do Estado, mas também do setor privado, saibam, antes do dia 6 de outubro, quem está com eles e quem está contra eles. Para que no dia 6 de outubro, quando forem votar, não se esqueçam que, independentemente de sermos cidadãos, cada um de vós, cada um dos vossos colegas, a priori tem de votar pensando, em primeiro lugar, que é professor e professora. E, de acordo com esse objetivo, ver quem é que se pode defender os vossos interesses e se pode comprometer a resolver as vossas reivindicações.
E tal como há muitos anos escreveu Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E já agora, e as pessoas transformam o mundo. E vocês estão cá para transformar o mundo. Viva a FEMPROF, viva os professores e professoras, viva a CGTP Intersindical Nacional. A luta continua! A luta continua!